Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Python e nessa videoaula nós vamos falar sobre estrutura de repetição while. Então na videoaula anterior nós falamos da estrutura de repetição for e nós paramos exatamente nesse código aqui onde a gente calculava o valor mínimo de f dentro de uma lista de valores de f's que foram calculados, valores da função f. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar dessa última estrutura aqui, e vamos criar, então, uma estrutura while dentro dessa estrutura. Para isso, nós vamos salvar, então, esse código aqui com outro nome, né? Vou salvar aqui uma cópia dele, e eu vou salvar com o nome estrutura de repetição. Então, vou trocar o for por while, só para a gente ter isso em arquivos separados. Então, eu vou remover esse trecho desse código e vou ficar somente com o último trecho que a gente havia feito, o último trecho de código. Então tá aí, aqui a gente montou as listas, né? A gente criou as variáveis lista, aqui a gente pede para o usuário o valor de A e B, aqui a gente calcula o valor da função para cada valor de x dentro do loop for, e aí aqui a gente calcula o valor mínimo da função f, né? A nossa f de x, que seria a nossa f de x. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, nós vamos fazer uma verificação aqui. Eu vou verificar se o valor de A ele é menor que o valor de B. Se o usuário digitar um valor de A e esse valor de A for maior que o de B, não vai ser interessante para a gente aqui. Eu tenho que ter um valor de A, eu quero ter um valor de A menor que o valor de B. Por que é assim? Porque eu quero, tá? Eu defini dessa forma. Então, nós temos que programar isso. Então, eu tenho que falar para o usuário que se ele digitar um valor de A maior que o valor de B, eu não quero, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma estrutura if, se A for maior ou igual a B, então isso não vai poder acontecer. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou pedir para ele digitar novamente o valor de A e B. Então, eu vou colar esse valor aqui, ó. Então, eu pedi um valor de A, pedi um valor de B. Aí ele chega aqui e compara A é maior que B. Se isso for verdade, eu quero pedir para ele digitar novamente o valor de A e o valor de B. Ok? Então, basicamente isso. Então, vamos ver essa estrutura funcionando. Vamos selecionar essa parte do código. Ctrl Enter. E aí ele me pede um valor de A. Se eu digitar o valor de A de 100 e digitar um valor de B igual a 100 também, ele tem que me pedir o valor de A novamente e de B. Tá aí, ele pediu novamente o valor de A e B. Então, vou digitar novamente 100 e vou digitar novamente 100. Ele, teoricamente, deveria me pedir novamente o valor. E ele não pede. Por quê? Porque ele vem executando dessa forma. Chega aqui, ele pede o valor de A e B. Eu digitei 100 e 100. Aqui ele compara se A é igual a B. No caso, era maior ou igual a B. No caso, era, né? Que eu tinha digitado 100 e de 100 para o valor de B. Então, é igual. Ele vai entrar nessa estrutura. Ele me pede o valor de A e B novamente, só que aí ele sai da estrutura. Se eu digitar novamente 100 e 100, ele novamente deveria me pedir o valor de A e B. E aí ele não me pede. Então aqui nós vamos falar da estrutura de repetição while. Por que while? Porque eu não sei quantas vezes que o usuário vai ficar tentando digitar um valor de A e B. Então, veja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrutura while nesse caso. E essa estrutura while, eu vou fazer ela da forma mais simples, que é digitando aqui true. Então, essa estrutura ela vai ser executada infinitamente. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu bloco if, a minha estrutura de decisão, e vou colocar ele dentro do bloco while true. Tá? Então, dessa forma, isso aqui vai executar infinitamente. Só que agora eu tenho que falar para ele o momento que eu tenho que sair. Veja, enquanto for verdade, ele vai ficar executando isso aqui, while true. Então, infinitamente, eu vou ter aqui um bug infinito. Ou seja, o código nunca irá sair disso. Vamos ver isso executando? Vou selecionar esse código, Ctrl Enter. Veja, eu vou digitar 100, 100, ele vai entrar novamente lá, né? Me pedir o valor, 100, 100, então ele vai me pedir de novo, 100, 100. Agora vamos digitar um valor que a gente estava digitando. Vou digitar um valor de A de menos 100 e um valor de B de 101. Ok, digitei o valor de 101, então
agora sim eu posso executar o restante do meu código, né? Que seria esse código aqui. Então agora isso aqui é permitido. Vou dar um Enter e aí o que vai acontecer? Ele vai ficar infinitamente girando. Veja, não está executando o restante do código e ele continua executando aqui, ó. Então veja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar esse código. Para eu parar esse código, a gente pode clicar aqui dentro da Ctrl C, vamos ver se vai funcionar. Ctrl C você interrompe, ou você pode clicar também nessa interrogação aqui. Então vou fazer novamente para vocês verem. Ctrl Enter, veja, ele me pediu um valor de A, vou digitar o valor de A de menos 100, o valor de B de 101, e aí ele fica infinitamente executando. Então para parar eu posso também clicar nesse quadradinho aqui, nesse ícone. Também interrompe. Tá? Ctrl C ou clicar no quadradinho, no ícone. Então, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Veja que isso aqui tá correto, né? Enquanto estiver acontecendo isso, fica aqui dentro. Só que mesmo quando isso aqui não é verdade, ele fica dentro do while, ele fica infinitamente aqui dentro, girando aqui dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar para ele o momento de sair disso. Então, eu vou colocar aqui um else. Ou seja, dentro dessa estrutura de decisão, se isso aqui for verdade, eu vou pedir novamente o valor de A e B. E caso outra coisa, né, aconteça, que não seja essa aqui, ó, eu simplesmente vou sair do while. E para eu sair do while, eu vou colocar aqui um break. E aí ele vai sair do while e vai continuar a minha codificação. Então vamos ver isso aqui acontecendo. Ctrl Enter. Pronto, ele me pede o valor de A, eu vou digitar 100. Digito 100 novamente, vejo que os dois são iguais. Então ele vai entrar no while e vai verificar. Quando ele verificar, ele vai ver que A é igual a B. E aí ele vai ter que me pedir novamente os valores. Então vamos ver isso acontecendo. Pronto, me pediu o valor de A e B novamente. Eu vou digitar novamente igual 100 e 100. Veja, eles são iguais. Na hora que ele retornar, ele vai comparar novamente. E aí ele vai falar A é igual a B? Aí vai ser, né? Porque eu digitei 100 e 100. Então, olha só. Aí ele pediu novamente. Então ele entrou aqui dentro novamente. E aí ele me pede, eu vou digitar 100 e 100. Ele vai novamente me pedir o valor de A e B. Por quê? Porque ele viu que isso aqui é verdade, gira, na hora que ele volta, ele compara e vê que é igual. E ele vai ficar me pedindo o valor de infinitamente aqui de A e B, enquanto eu não digitar um valor diferente. Então eu vou digitar agora 100 para A e 101 para B. São diferentes, o valor de A é menor que o valor de B. Então isso aqui não é verdade, ele vai pular para o else. E aqui no else eu vou ter um break que vai fazer ele sair do while. Vamos ver isso acontecendo? Então vou pressionar Enter. Pronto, agora sim. Ele saiu e executou isso aqui. Ó. Como ele executou de 100 até 101, então ele executou isso aqui apenas uma vez. E foi exatamente isso. O valor de A vale 100, o valor de B vale 101. E ele executou apenas uma vez. Ou seja, a minha lista F vale apenas um valor. Né? Só tem um valor nela. E a minha lista de X só tem o valor 100. Né? Então foi de 100 até 101, ele faz somente para o valor 100. Ok? A gente poderia colocar uma mensagem para ele aqui, ó. Por exemplo, eu poderia colocar um print aqui e avisar para ele. Por favor, digite um valor de A menor que o valor de B. Pronto. Agora, quando a gente executar o código, ele me pede o valor de A. Vamos imaginar que eu digito 100 para A e 100 para B. E aí ele vai entrar no while e vai comparar A igual a B, A é maior ou igual a B? É 100 e 100, os dois são iguais. Então ele vai imprimir uma mensagem, por favor, digite um valor de A menor que o valor de B. Então tá, eu vou digitar 100 e vou digitar, eu sou teimoso, vou digitar 99. Então veja, A é maior que B. Aí o que ele faz? A, ele gira aqui e volta. Na hora que ele volta, A é maior ou igual a B? É, 100 é maior que 99. Ele entra aqui e novamente imprime a mensagem e pede novamente o valor de A e B. E aí agora eu vou digitar 100 e o valor de B eu vou digitar 102. Então agora A é menor que B, vai entrar no segundo caso, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar no segundo e vai dar um break. Vai quebrar então a rotina while e vai sair. Então, pronto, saiu e executou o nosso código. Agora ele fez duas iterações. Então veja que a estrutura while, né, ela é bem simples. Eu poderia fazer isso aqui de outra forma. Eu poderia colocar também aqui uma variável do tipo booleano. Então eu poderia digitar correto. O cara digitou correto e eu vou começar correto como falso. E ele vai fazer isso aqui enquanto correto
for igual a falso. Enquanto correto for igual a falso, ele vai continuar fazendo isso aqui. Tá? Então, enquanto correto for igual a falso. Vou colocar um igual aqui. Enquanto correto for igual a falso, ele vai ficar fazendo. Então, ao invés de eu colocar break aqui, o que eu vou fazer? Quando estiver correto o valor que o usuário digitar, eu vou fazer correto igual a true. Então, veja, agora eu utilizei uma variável para tomar a decisão. Esse código deverá executar da mesma forma. Vamos selecionar todo mundo. Ctrl Enter. Tem um erro aqui, né? 2 pontos. Ele me pede o valor de A. Vamos digitar 100. 100 para o B, igual. E aí ele me pede novamente. Ele imprime o recado e me pede o valor de A novamente. Vou digitar 100,99. Eu sou teimoso, né? Então, novamente, ele me pede o valor de A e B. Agora, eu vou digitar menos 100 e vou digitar 100. Agora sim, ele executa, entra aqui, verifica que o correto agora passa para true. E quando o correto, ele volta aqui. Quando o correto for true, ele entra aqui, passa mais uma vez e sai do estrutura while e faz o restante do código. Ok, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona a estrutura while, e essa estrutura é muito importante quando nós não sabemos quantas vezes esse código tem que executar. Então, a gente toma a decisão com base, por exemplo, em alguma variável ou em alguma decisão que a gente precisa tomar dentro da estrutura while. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima aula.